Eu quero o Porto campeão! Há tanto tempo! Tanto tempo! Parece que estamos a ganhar! Faz favor de meter a puta da bola na área, caralho! Sou pinheiro de merda, pá! Isto é algo cruzamento de jeito que estamos a botar a puta da bola! Boas, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Foot e sejam bem-vindos ao Mundiário, o nosso vídeo diário a falar do Mundial de Clubes, malta. Vamos falar então do dia 7 do Mundial de Clubes porque tivemos muitas surpresas. Vamos começar já pelo jogo menos interessante do dia, talvez Palmeiras ao Ali do grupo do Porto, onde o Palmeiras venceu por 2-0 com tranquilidade e assumindo provisoriamente a liderança do grupo. Já no grupo B tivemos também o Atlético Madrid a bater o Seattle Sounders por 3-1, sem grandes surpresas. Seattle Sounders até agora vai sendo o saco de pancadas do grupo. A grande surpresa deste grupo terá sido no confronto entre o campeão da Champions e o campeão da Libertadores, PSG e Botafogo, onde todos nós esperávamos que o PSG ia destroçar o Botafogo, mas não foi o que aconteceu. O Botafogo surpreendeu e a equipa de Renato Paiva venceu por 1-0 com o gol de Igor Jesus. Sim, o campeão da Libertadores derrotou o campeão da Champions. Já há mais de 13 anos que um clube sul-americano não derrotava um clube europeu em competições oficiais, né? No caso Mundial de Clubes. Portanto, parabéns ao Botafogo por essa grande vitória, né? Mas eu sei, a malta dos brasileiros se calhar vão ficar fodidos porque o meu foco ser o jogo do Porto, mas Tuga Foot, pá, tenho que focar mais nas equipas portuguesas, é isso que eu vou fazer, malta. Vamos estar a comentar o jogo entre Porto e Inter Miami, a derrota do Porto, que pode ter selado a eliminação dos Dragões neste Mundial de Clubes, malta. Antes de falar do jogo, temos que falar do 11 que Martin Anselmi escolheu. O Porto não fez um jogo tão positivo contra o Palmeiras, mas mesmo assim Anselmi decidiu repetir a dose, né? Mas ele repetiu a dose de uma forma um pouco diferente. Os jogadores são os mesmos, mas ele mudou mais ou menos a função de um ao outro. Como, por exemplo, o Fábio Vieira, em vez de ficar mais com chegada à área nesta partida, Fábio Vieira baixou mais para a construção do jogo. Eu acho que isso ajudou muito o Porto na primeira parte, malta. O jogo começou contra o Inter Miami e acho que o jogo começa muito partido, as duas equipas muito desorganizadas, o Porto a deixar muito espaço no meio e a deixar muito espaço para Messi. E logo aos 2 minutos o Messi encontra uma bola, encontra um lançamento nas costas da defesa do Porto, o Suárez aparece ali ao primeiro poste, mas não consegue finalizar muito bem, né? Era já o Inter Miami a dar o seu primeiro aviso. E meus amigos, o jogo estava partido, como eu disse. Tem um momento ali em que o jogador, o João Mário, ele acaba por ser meio que rasteirado, entre muitas aspas, pelo jogador do Inter Miami dentro da área. O jogo segue e tal, segue um bom bocado, até que um momento o árbitro vai ao VAR e pega essa falta. Eu vi algumas pessoas dizerem que não é penalti, mas, mano, eu acho que é penalti claro, mano. Se tu vais ver a repetição, tu vês mesmo o pé do gajo do Inter Miami com os pitons no gajo do Porto. Teve gente a dizer que tipo assim, mas intensidade, intensidade dos colhões, meus amigos. Já pitons, contacto de pitons no pé do outro jogador dentro da área é penalti. Não venham com merdas. O Samu foi chamado para a marca dos 11 metros e não desperdiçou, apesar de eu achar que o Samu, enfim, teve ali uma batida que se fosse outro guarda-redes acho que teria defendido. O guarda-redes do Inter Miami até adivinhou o lado, mas foi com tanta força que não conseguiu segurar e o Porto punha-se a vencer por 1-0, malta. Só que depois disso, a primeira parte é muito equilibrada entre Inter Miami e Porto, tanto o Porto quanto Inter Miami intercalando a posse de bola. O Porto em nenhum momento acho que conseguiu impor o seu jogo sobre o Inter Miami. Foi o Inter Miami que conseguiu sempre equilibrar o jogo. Uma coisa que eu tenho que dizer é que eu acho que o Messi teve muito espaço neste jogo. Mano, o Porto deixou muito espaço para o Messi. Constantemente o Messi aparecia ali no meio campo. O Messi muito ativo no meio campo da Inter Miami, muito a distribuir jogo. A bola sempre passava por ele em todas as jogadas do Inter Miami e o Porto a deixar, né? O Inter Miami acaba até por ser por ter duas chances de perigo muito interessantes. Uma que é uma jogada do Messi, que o Messi faz um passo espetacular nas costas da defesa do Porto, só que o Suárez, coitado, dá para ver que o Suárez já está num momento mau de carreira dele, mano. O gajo já não está com grande físico, ele chega atrasado à bola, quando ele chega já o Cláudio Ramos está em cima dele, ele chuta em cima do Cláudio Ramos, sem grande perigo, né? Mais tarde o Inter Miami tem mais outra boa chance, desta vez sem envolvimento do Messi.
que é um cruzamento à esquerda, cruzamento rasteiro. O Soares acaba por fazer um corta-luz, a bola sobra para o tal do Aiden, nem sei quem é que é, Alan Aiden, sei lá como é que se diz o nome do gajo. O gajo faz um bom remate no contrapé do Cláudio Ramos, que faz uma bela defesa a evitar o gol de empate do Inter Miami. Depois desses momentos de perigo do Inter Miami, foi o Porto quem criou as melhores chances de perigo da primeira parte. Eu acho que o Porto foi a equipa mais perigosa nesta primeira parte, porque teve ali 2 chances que podia ter matado o jogo. A primeira delas, malta, ocorre num lance à esquerda, numa incursão à esquerda. Os momentos onde o Porto jogou com mais perigo foram pelas alas, né, jogadas pelas alas de cruzamento para dentro da área, e foi o que aconteceu num cruzamento para dentro da área, não me vou lembrar de quem, acho que é do Francisco Moura. O Samu aparece dentro da área, dá um toquinho de calcanhar para o Rodrigo Mora, e o Rodrigo Mora muito bem a aparecer na área. O Rodrigo Mora consegue girar para cima do jogador do Inter Miami. Eu acho que ele demora um pouco demais para rematar, e quando ele vai rematar já estava o jogador do Inter Miami, o Falcão, na linha, que tira de cabeça a evitar o 2-0 do Porto. Uma chance claríssima que podia ter posto o Porto mais à vontade na partida, né? Mais tarde o Porto tem mais outra chance, desta vez por individualidade do Samu, que numa disputa de bola no meio campo ele vai arrancando, aguenta a pressão dos defesas do Inter Miami e remata só com a figura, né? Ele estava sem muito ângulo para fazer uma grande chance de perigo. E a grande chance, diria eu, do Porto nesta primeira parte foi uma do Alan Varela, que ele recebe uma bola à entrada da área, ele mete um petardo nela, a bola bate no poste com toda a força, e eu não sei como que aquela bola bate no poste com tanta força e quando vai nas costas do guarda-redes já vem tão fraquinha, mano. O Inter Miami teve muita sorte neste lance, que a bola bate nas costas do guarda-redes e não entra, né? Muito azar para o Porto. Íamos para intervalo assim, uma primeira parte que eu achei positiva do Porto. Acho que o Porto até esteve bem na primeira parte, não conseguiu dominar o jogo, é verdade, mas teve ali boas chances. Tenho de destacar mais o Fábio Vieira, que acho que fez uma grande primeira parte. Ele na construção de jogo foi espetáculo nesta partida. O Rodrigo Mora faz uma boa primeira parte, mas cai na segunda, e acho que esses são os 2 melhores jogadores do Porto na primeira parte. A segunda parte, meus amigos, a segunda parte do Porto é péssima. É péssimo, não tenho o que dizer. O Porto já entra mal porque logo no começo da segunda parte o Inter Miami já chega a marcar gol. Numa jogada à direita, o jogador do Inter Miami cruza para dentro da área e o Segovia aparece com todo o espaço do mundo. Tem uns 4 ou 5 jogadores do Porto dentro da área e o Segovia consegue aparecer no meio deles com a maior tranquilidade do mundo, chega a fuzilar lá no cantinho, sem hipótese para o Cláudio Ramos, e a empatar por 1-1 contra todas as expectativas dos adeptos portistas, diria eu, né? Segovia, já agora, é jogador do Casa Pia. Sim, o Porto levou um gol de empate de um gajo que jogava no Casa Pia. Eu sei, é um bocado vergonhoso. E tem um momento ali em que o Messi é derrubado à entrada da área, meus amigos. O Messi já tinha tido um livro mais de longe que ele mandou para fora, e à entrada da área o Messi é derrubado. Eu acho que não era falta, ok, dando a minha opinião. Mano, é mais o Messi que esbarra contra o jogador do Porto do que outra coisa. Eu acho que é uma falta completamente estúpida, porque o Messi faz o passo para o outro jogador ao lado e esbarra no jogador do Porto. Mano, o que é que o árbitro estava à espera? Que o jogador do Porto evaporasse? Mas enfim, ok, eu vou relevar essa parte. E claro, daquela distância, mano, aquilo era um penalti para o Messi. Eu disse logo, mano, o Messi vai marcar. E foi mesmo, mano. O Messi marca mesmo no canto do guarda-redes. Um livre espetacular, sem hipóteses para o Cláudio Ramos. E o Messi colocava o Inter Miami a vencer por 2-1, virava o jogo para a equipa do Inter Miami, meus amigos. E o que é que eu tenho a dizer sobre esta segunda parte, mano? A segunda parte do Porto é ridícula. O Porto não queria nada na segunda parte, mano. O Fábio Vieira, que fez uma grande primeira parte, o Anselmi mandou mais para a frente depois dos 2 golos do Porto, e o Fábio Vieira desapareceu do Inter Miami. O Rodrigo Mora na segunda parte, muito individualista, toda a hora ir para cima dos adversários e sempre a perder bola. Lance em que ele podia passar a bola, podia ligar com o companheiro e ia sempre para 1 contra 1 e sempre perdia. O Samu teve completamente anulado na segunda parte. E o Gabri Veiga, mano, o Gabri Veiga sem ritmo de jogo, dá para ver que o gajo está sem ritmo. Nota-se que ele tem qualidade, ele tem ali um lance ou outro de brilhantismo técnico, mas nota-se que ele está sem ritmo de jogo por ter estado a jogar na Arábia Saudita este último ano, né? E o Anselmi vai fazendo alterações, mas eu acho que alterações muito desesperadas do Anselmi, porque ele vai metendo avançados, mete gajos tipo Denis Gu para dentro do campo, Otávio, gajos assim que tipo,
sem qualidade nenhuma. Peço imensa desculpa, malta, mas é verdade. O banco do Porto é uma merda. O banco do Porto é uma merda. Por muito que eu acho que o Anselmi seja culpado, porque ele altera o estilo de jogo do Porto, que estava a correr bem na primeira parte para a segunda parte, os jogadores que o Porto tem também, mano. Tenho que dizer uma coisa. Naquela equipa do Porto só se aproveitam alguns jogadores, que é tipo Fábio Vieira, Rodrigo Mora, Samu, Alan Varela e neste jogo o Cláudio Ramos, que é o guarda-redes suplente, mas normalmente o Diogo Costa. Mano, o resto são só coxos. Desculpem, mas é verdade, o resto são só coxos, mano. E o jogo vai passando, o Porto não vai criando nada, o Porto cria uma chancezinha ou outra, e lá no final, o Porto ainda podia ter visto o prejuízo aumentar, porque o Inter Miami podia ter feito o 3-1. Numa jogada de desatenção da defesa do Porto, a bola sobra ali num ressalto para um jogador do Inter Miami dentro da área, e o tal do Fafá, um haitiano, remata para uma boa defesa do Cláudio Ramos, que evitou o pior. Final da partida, sim, o Inter Miami dos Estados Unidos derrota o Porto por 2-1. Grande jogo de Messi, melhor da partida, não tenho o que dizer, mas mano, o Inter Miami é uma equipa fraquíssima, super frágil defensivamente, mano. E o Porto perdeu para o Inter Miami. O Porto perdeu para o Inter Miami, que neste momento está a um pontinho de se qualificar para os oitavos de final do Mundial de Clubes, e o Porto está praticamente fora. O Porto está praticamente fora. Para vocês terem noção, o Porto para avançar aos oitavos precisa que o Inter Miami ganhe ao Palmeiras e precisa ganhar o seu jogo ao Al-Ahly. Ou seja, mano, o Porto está fodido. Desculpem que vos diga, mas é verdade. O Porto está praticamente eliminado. Basta um empate entre Inter Miami e Palmeiras, o Porto já está fora. Uma vitória do Palmeiras, o Porto está fora. Mano, péssima exibição do Porto. Eu acho que é uma vergonha e demonstra como o nível do campeonato português tem vindo a cair. É uma coisa que eu venho batendo o martelo nesta temporada. Muita gente a elogiar o campeonato português, a dizer, mano, porque este ano está muito disputado. Eu disse sempre, mano, o campeonato português este ano está disputado, não é porque as equipas estão em bom nível, está disputado porque as equipas estão abaixo, está disputado porque o Benfica está fraco, está disputado porque o Sporting teve cheio de problemas, está disputado porque o Porto está uma merda, o terceiro lugar está disputado porque o Braga também está uma merda. Eu avisei isso durante a temporada. As competições europeias dos clubes portugueses foram uma vergonha. Ninguém passou dos oitavos de final. Nos quartos de final já não havia ninguém. Acho que o único que representou bem Portugal foi o Vitória e talvez o Benfica, porque também caiu para o Barcelona. De resto foi uma vergonha. O resto foi uma vergonha. Portanto, meus amigos, eu espero muito bem que o Proença abra os olhos, o Proença e seja lá quem for o presidente agora da Liga, que eu já nem me lembro, abram os olhos, façam alguma coisa para melhorar a nossa Liga, porque senão a tendência é na próxima temporada chegarem as competições europeias e vergonhas como estas acontecerem novamente, meus amigos. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezão se vocês quiserem mais análisinhas como estas. Também deixar aquela inscriçãozinha aqui no canal, malta. Estamos com o sonho de bater os 9.000 até o final do ano. Ajudem aí, malta. Ultimamente tem estado difícil, portanto, fui.